Olá, igreja, graça e paz, como estão? Aos demais que também estão nos assistindo, nós somos a Igreja Presbiteriana do Crespo. Convidamos a você para conosco cultuarmos a Deus, glorificá-lo, cantar louvores, ouvir a sua palavra e fiquem atentos à palavra que vai ser ministrada daqui a pouco. Mas antes vamos fazer uma oração de família. Você com a sua família, ore agora, tenha um momento particular, fazer uma oração ao Senhor Deus. Lembrem-se das autoridades, do pastor, presbíteros e diáconos e as famílias que estão se reunindo agora para glorificar a Deus. Então, ore para que todos sejam grandemente abençoados. A paz. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés. Agora vamos cantar o hino número 52, Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai.
céus com glória, 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 com glória coroai. Agora é o momento de lermos a palavra do Senhor. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Salmos, número 33. Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Salmos, número 33. Vamos ler todos juntos? Acompanhe comigo. Leia aí na sua casa, em voz alta. Todos. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Vamos continuar cantando. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor, Jeová. Agora cante para o seu próximo. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança,
aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha, estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová.
aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar agora, vamos interceder pela nossa nação, pelas famílias. Pai, bendito é o teu santo nome, tu és Deus, o Todo-Poderoso, e está assentado no mais alto e sublime trono e governa sobre tudo. Pai, te pedimos pelo presidente da nossa nação, que o Senhor abençoe-o, que o Senhor venha fortalecê-lo, que ele seja bem assessorado pelos seus ministros, pelos seus conselheiros, ó Deus. Tu sabes que ele quer fazer o melhor para essa nação e está sendo impedido, ó Deus, por homens contrários. Que o Senhor derrube, ó Deus, esses homens que só pensam em si mesmos e levante homens que pensam em fazer a justiça nessa nação. Então que esses homens se juntem ao presidente, ó Deus, e tenham êxito e sejam usados por Ti. Pai, o mundo tem feito aquilo que não Te agrada. Eles estão zombando do Senhor, fazendo passeatas, ó Deus, rejeitando a Ti, querendo fazer a sua própria vontade, andar na imoralidade. Existem até festas, ó Deus, em que eles zombam do Teu Filho Jesus e ainda perguntam em que nós temos afrontado. Eles têm Te afrontado, ó Deus, mas ainda assim o Senhor ainda usa de misericórdia. O mundo tem feito isso. E agora o Senhor decretou para que todos ficassem nos seus lares, porque sabemos que o que está acontecendo no mundo não está fora do Teu controle. É até um decreto do Senhor para que todos se recolham e pensem no que tem feito pelo Senhor. Que haja, ó Deus, nesse momento de retiro nas suas casas, que eles pensem no que tem feito, ó Deus, com respeito ao Teu santo nome. Que haja confissão de pecados, que haja arrependimento, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e que está pronto para perdoar. Que esses momentos, ó Deus, sirvam para refletirmos em buscar mais ao Senhor e que pecadores se arrependam e saibam que tudo que está acontecendo vem de Ti e o Senhor está dando uma chance de reconciliação. Sim, ó Deus. Toma conta da Tua igreja, levanta a Tua igreja, ó Deus, para se ajoelharem e orar pela nação e pelas nações, ó Deus, do mundo. E que haja uma cura, ó Deus, para esse vírus. Dá sabedoria para os médicos, ó Deus, encontrar essa cura definitiva. E que haja esperança, ó Deus, para o nosso planeta. Por favor, ó Deus. Queremos Te pedir pelos agentes de saúde que ainda continuam trabalhando, ó Deus, tratando dos enfermos. Fortalece-os, ó Deus, porque eles têm essa missão
de tratar dos doentes, e que eles sejam revigorados pelo Senhor, e que o Senhor os guarde para que eles não se contaminem. Também toma conta dos agentes de segurança, que também estão nas ruas aí, os homens e mulheres, dando segurança, ó Deus, para que possamos caminhar tranquilos, para que possamos estar em casa também tranquilos, em segurança. Que esses homens e mulheres sejam guardados pelo Senhor. Também, ó Deus, que eles não sejam contaminados. Pai, lembra-te dos irmãos que estão enfermos, o presbítero Carlos Aníbal, toma conta do Orlando, do Timóteo, ó Deus, que estão abatidos, que precisam ser revigorados. Que o Senhor, com a tua boa mão, venha recuperar a saúde deles. Abençoa as suas esposas, que elas estejam pertinho ali, ó Deus, ajudando-os, consolando-os. Que o Senhor ouça, ó Deus, a nossa intercessão em favor desses homens que trabalham para o Senhor. A tua palavra vai ser ministrada agora, ó Deus. Fala aos nossos corações, nos exorta, que possamos fazer sempre a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Boa noite. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também dizer da saudade que tenho de estarmos próximos, mas eu sei que Deus tem guardado e abençoado a vida de vocês. Então quero hoje à noite, mais uma vez, com muita alegria mesmo no meu coração, de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu quero dizer a todos vocês que Deus ama vocês, que Deus tem reservado para todos nós o seu cuidado, a sua graça, a sua bênção. Então, é muito bom. Então, se a sua família está reunida aí, que bom, que a gente vai poder ter um tempo para glorificar a Deus neste culto. E eu quero que você participe dele. Não seja apenas assistente, mas participe juntamente conosco deste culto de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Eu queria começar pensando sobre as nossas escolhas. Será que alguma vez paramos para pensar a maneira como nós fazemos as nossas escolhas?
tenho pensado que nossas escolhas são sempre com algum conhecimento prévio. Não é verdade? Nossas escolhas são motivadas pela experiência de outras pessoas. Nossas escolhas são feitas para satisfazer nosso anseio e, quem sabe, até nosso próprio ego. Nossas escolhas, muitas vezes, são feitas para impressionar as pessoas, para impressionar os outros. E nossas escolhas são sempre temporárias. Nossas escolhas são feitas com a previsão de que dará certo. Nem sempre dá certo, mas nós fazemos escolhas com essa previsão de que aquilo que nós escolhemos dará certo, vai ser uma maravilha. E eu sei que muitas vezes Deus, por sua graça, abençoa isso, né? Mas, para a nossa meditação hoje, eu gostaria de voltar com você ao livro de Gênesis e continuarmos observando a maravilhosa revelação de Deus através das Escrituras, da sua bendita palavra. Então quero convidar você para ler, para observar, acompanhar a leitura que eu vou fazer daqui, que está em Gênesis 17, 15 a 22. O texto está escrito dessa maneira na nossa Bíblia em português. Diz assim: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reinos de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Esse é o texto que eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que vamos compartilhar com você nessa noite, nessa mensagem. Então, eu queria pensar com você sobre a seguinte frase: Isaque, eleito para ser o herdeiro da promessa. Vou repetir: Isaque, eleito para ser o herdeiro da promessa. Nós já vimos em outras mensagens, nos relatos bíblicos do livro de Gênesis, que Deus fez escolhas conforme a sua santa vontade. Por exemplo, nós já vimos que Deus escolheu Noé para construir a arca. Mas Noé não era carpinteiro naval, nunca tinha construído uma arca, provavelmente não era o mais sábio dos seus dias. Noé achou graça diante de Deus, achou o favor de Deus, foi favorecido por Deus. É a mesma palavra que aparece para Maria, dizendo que ela achou graça diante de Deus. Ela foi favorecida, como Noé foi favorecido por Deus. Deus escolheu primeiro para ele mesmo, porque a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus antes da ordem para que ele construísse a arca. Então Deus escolheu Noé para ele mesmo. E Noé demonstra a justiça e a integridade de Deus no meio de uma geração corrompida. Também vimos que Deus escolheu Abraão para que por meio dele demonstrasse a sua fidelidade, fazendo-o crer na promessa de ser feito pai de uma numerosa nação. E por meio de quem? Ou seja, por meio de Abraão, o Senhor
abençoaria todas as famílias da terra. Mas Abraão era um homem comum. Era de uma cidade inexpressiva, sem história nenhuma de relacionamento com Deus. Não se fala absolutamente nada sobre Abraão antes do seu chamado. E sem possibilidade alguma de ter um filho de seu casamento com Sara. Então, esses dois homens foram chamados, eleitos, escolhidos por Deus para aquilo que Deus tinha planejado para eles. O texto que nós lemos, em Gênesis 17, 15 a 22, narra uma conversa entre Deus e Abraão. Nessa conversa, além da mudança do nome de Sarai para Sara, o Senhor confirma sua promessa feita nos seguintes textos. Primeiro, em Gênesis 12, 2, por ocasião do seu chamado, Deus diz que faria de Abraão uma grande nação. Depois Deus repete em Gênesis 15, 5, quando diz que o seu herdeiro não seria Eliezer, o Damasceno, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. No texto que nós lemos, então, Deus diz que Sara terá um filho e Abraão deve chamá-lo de Isaque. Esse é o nome que Deus deu para o menino que vai nascer de Abraão e Sara. Mas aí a gente podia perguntar hoje, mas por que Isaque deveria ser o herdeiro da promessa se ele nem existia ainda? Você pode pensar nisso? Pense um pouquinho sobre isso. Por que Isaque deveria ser o herdeiro da promessa se ele não existia ainda? A doutrina da eleição pode ser facilmente encontrada nas Escrituras, dependendo apenas se o leitor está disposto a observar os textos, isto é, fazer uma leitura sem os óculos da filosofia que diz que tudo depende do homem e que este, por si só, tem o direito e o poder de escolher existir e decidir qual será o seu destino. Você está percebendo? É possível, então, encontrarmos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o ensino de Deus sobre a sua própria eleição. Então pense, de novo, por que Isaque deveria ser o herdeiro da promessa se ele nem existia ainda? Será que Deus tem o direito privativo ou exclusivo de eleger ou escolher a existência e o destino dos homens? São perguntas que devem ficar no seu coração, na sua mente, porque nós queremos apresentar como é que Deus fez todas essas coisas e como é que isso aparece na vida do próprio Isaque. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala das escolhas de Deus. E ele diz em 1 Coríntios 1, 26, 29, o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, no dizer do apóstolo Paulo, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, Paulo diz que Deus tem sim o direito privativo ou exclusivo de eleger ou escolher quem ele quiser e para o que ele quiser. Isso confere com o texto de Romanos 9, 14 a 18, que diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó:
Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Segundo, observando aquele texto que Paulo escreveu, Deus escolhe não com o conhecimento de quem a pessoa foi ou o que será, mas para ser aquilo que ele determina que seja. Na eternidade, onde Deus fez as escolhas, ninguém tinha passado. Lá não existe passado. Lá só existe presente. Nem passado e nem futuro. Na eternidade, tudo é presente. Tudo é agora. Deus não escolheu Paulo porque sabia que um dia ele ia querer ser apóstolo. Na verdade, Deus o escolheu para que ele fosse apóstolo. É o próprio Paulo que diz isso em 1 Timóteo 1, 12 e 13. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. A palavra grega para designar significa o ato de escolher ou destinar alguém ou algo para um determinado fim. Terceiro, Deus não escolhe usando a lógica ou os critérios humanos. Paulo colocou isso naquele texto, quando ele disse: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Em quarto, aqueles que são escolhidos por Deus devem se considerar ignorantes, frágeis, loucos, sem nobreza, fracos, humildes e desprezados. Você pode estar pensando, mas por que isso? Por que como eleito de Deus eu tenho que compreender isso? Que eu sou ignorante, frágil, louco, sem nobreza, fraco, humilde e desprezado. É simples. É para que a sabedoria, o poder, a força, a honra e a glória sejam somente de Deus. Puxa, que coisa maravilhosa, não é? Como é maravilhoso a gente poder pensar sobre isso. Diante da cruz, diante do que acontece na cruz, então nós somos chamados para abrir mão do nosso saber, para abrir mão da nossa força, para abrir mão da nossa lucidez, para abrir mão da nossa nobreza, para abrir mão da nossa própria força e poder, para abrir mão de tudo aquilo que nos faz ser ou pensar que somos grandes, para que a sabedoria, o poder, a força, a honra e a glória sejam somente, inteiramente do Senhor Deus. Aleluia, porque tudo isso na verdade é dele, e nós só compreendemos isso quando nos encontramos com o Senhor Jesus. Quinto, Deus escolhe levando em conta apenas sua graça e misericórdia, a fim de realizar todo o seu propósito. Deus escolhe quem Ele quer, para que ninguém diga: eu tinha direito, todas as qualidades e merecimentos para ser escolhido. Paulo deixa isso claro em Romanos 9,16, quando ele diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E Lucas escreveu em Atos 13:48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A escolha de Deus é antes da fé e antes da conversão, para que ninguém se glorie. Então não há absolutamente ninguém, nem judeus, nem gentios, que possam se gloriar de terem sido eleitos ou escolhidos por Deus para alguma coisa, para a eternidade
ou para desenvolver algum ministério nessa vida. Eu e você não temos, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, eu e você que está assistindo, nós não temos como, diante de Deus, dizer que nós fomos escolhidos ou eleitos porque nós éramos ou somos alguma coisa ou alguém. Não, absolutamente nada. Todo poder, toda honra, toda glória é de Deus. Ele é que faz as suas escolhas. Então, voltando para a eleição de Isaac, naquele texto que nós começamos lendo, Gênesis 17, 15 a 22, podemos destacar os seguintes aspectos daquele texto. Primeiro, que a eleição de Deus pode frustrar as expectativas humanas. Como isso é claro nas Escrituras. A eleição de Deus pode frustrar as expectativas humanas. A primeira expectativa de Abraão era que Eliezer fosse o escolhido. Capítulo 15, verso 2, está escrito isso, que Abraão apresenta para Deus que Eliezer pode ser a pessoa que vai herdar a promessa de Deus. Abraão não teria nenhum trabalho. Pense comigo, Eliezer já era homem, já estava pronto para ser o reprodutor da grande nação prometida. Eliezer poderia ser a expectativa de Abraão, mas não era a escolha de Deus. Preste atenção bem nisso. Eliezer poderia ser a expectativa de Abraão, mas não era a escolha de Deus. A segunda expectativa de Abraão era Ismael. Capítulo 17, 18, acontece que Sara dá Agar para ter um filho, porque dizia ela, não tenho filho, não posso ter filho. Abraão pensou, também já sou velho demais, então não vai mais ter muito tempo para nós. Então Sara entrega a sua serva para por meio dela nascerem os filhos de Abraão. Ismael era seu filho, já estava com 13 anos, deveria ser de boa aparência, de muita inteligência. Era só esperar alguns anos e ele estaria pronto para ser aquele por meio de quem Deus cumpriria a sua promessa. Ismael poderia ser a expectativa de Abraão, mas não era a escolha de Deus. Eliezer era a expectativa de Abraão, mas não a escolha de Deus. Ismael era a expectativa de Abraão, mas não era a escolha de Deus. Isaac não era a escolha de Deus para Abraão, mas a escolha de Deus para ele mesmo. Tudo começa por aqui. A eleição de Deus não é para a gente ser de alguma religião, de alguma igreja, de algum lugar assim, ou para fazer alguma coisa especial. Primeiramente, Deus nos escolhe para Ele mesmo. Aqueles a quem Deus elege para Ele mesmo. Portanto, Isaac não é eleito para ser de Abraão, ele é eleito para ser de Deus. Ele é filho de Abraão, mas ele é eleito para ser, primeiramente, de Deus. Segunda questão do texto que nós lemos, que a eleição de Deus é imutável, não pode ser mudada, não será mudada, nunca haverá essa possibilidade ou essa chance de que alguma eleição ou alguma escolha de Deus seja ao longo do tempo mudada. Primeiro porque Deus não se arrepende daqueles a quem Ele escolhe. Deus não escolhe errado. Deus não escolhe porque pensou lá no futuro. Não. Deus escolhe para que aquele que Ele escolheu seja exatamente aquilo que Ele quer que ele seja. Então, a eleição de Deus tem caráter eterno e não temporário. Ninguém é escolhido por Deus para ser dele por algum tempo. É para ser dele para sempre. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a eleição de Deus é para sempre. Quando Deus anuncia o nascimento de Isaac, Ele diz, estabelecerei com ele, Isaac, que ainda não nasceu, a minha aliança.
aliança perpétua para a sua descendência. Então, não depende de Isaac, nem dos seus descendentes, mas da aliança estabelecida por Deus, e Deus cumprirá a sua aliança, quer os gentios aceitem isso ou não. Quer a nossa leitura das Escrituras possa formar na nossa mente que poderia ser assim. Não. Quando Paulo fala de Israel em Romanos 11, 25 a 29, por causa da arrogância dos gentios, ele diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Significa que Deus não pode revogar as promessas contidas na aliança que ele fez com os patriarcas. Essa aliança é perpétua. Se Deus decidiu salvar alguém, não haverá quem o impeça. Por esta razão, Paulo diz: ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo encerra essa questão dizendo: porque Deus a todos encerrou na desobediência, tanto judeus quanto gregos. Todos. Deus encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Terceiro, a vinda do eleito de Deus só acontece no tempo de Deus. Nos textos em que Deus promete um filho a Abraão, ele não estabelece tempo. Mas, no capítulo 17, verso 21, Deus diz que daquele momento, pelo decurso de 1 ano, Sara daria à luz um filho. Abraão já havia esperado muitos anos, aproximadamente 25 anos, desde que foi chamado em Ur dos Caldeus. 13 anos desde o nascimento de Ismael. Certamente Abraão já estava se preparando Ismael para ser o herdeiro. Mas não adianta apressar o cumprimento das promessas de Deus. Elas só acontecem no tempo de Deus. Não adianta. Só no tempo de Deus é que o cumprimento das promessas acontece. Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, só veio na plenitude dos tempos e só há de voltar quando se completarem os tempos estabelecidos pelo Senhor. Ele não voltará quando nós imaginarmos que ele vai voltar. Portanto, continue esperando, porque ele não virá para atender a nossa agenda, mas a agenda de Deus. Jesus disse que o dia do Senhor virá repentinamente, quando ninguém espera. Quarto, a eleição de Deus não depende dos critérios humanos. Talvez, se dependesse dos critérios humanos, Isaac nunca teria sido eleito como herdeiro da promessa. Quando olhamos para a vida de Isaac, entendemos a escolha de Deus. Seu nome significa riso, ou aquele que ri. Foi dado por Deus e não foi mudado. Preste atenção. O de Abraão foi mudado, o de Sara foi mudado, o de Jacó foi mudado, mas o de Isaac não. Ele continuou sendo aquele que ri, ou riso. Depois, pensando no temperamento de Isaac, ele tinha um temperamento manso, não discutiu com os pastores sobre os poços em Gerar, ele não guardava rancores, pois revelou a atitude de Abimeleque, rei dos filisteus, quando demonstrou ódio por ele e o expulsou da sua terra. Perdoou
e aceitou fazer aliança com ele. Seu caráter demonstrou fidelidade e obediência mesmo quando foi posto sobre o altar para ser imolado por seu pai. Seu tipo, que apresenta Cristo, Isaque foi levado por seu pai para ser oferecido a Deus em sacrifício. Todos esses acontecimentos não podem ser apenas para exaltar a fé de Abraão e a obediência de Isaque, mas para apontar para Cristo. Isaque foi poupado para mostrar o livramento de Deus a todos os filhos e filhas escolhidos por ele. Quanto a Jesus, Paulo diz: Deus não poupou seu filho, seu único filho, antes por todos nós o entregou. Isaque representa todos os pecadores condenados, mas poupados misericordiosamente, poupados graciosamente, porque o Cordeiro que se entregou por nós nos libertou da condenação, nos libertou de sermos nós mesmos sacrificados. Então, tudo isso está nesse plano de Deus da eleição. Por isso, quero agora dizer para você como isso se aplica, então, à nossa vida. A gente viu na vida de Isaque como isso se aplica à nossa vida. Então, preste atenção nisso, que crer na eleição como um ato da soberania de Deus fortalece a nossa fé nele, nossa confiança nele. É fortalecida quando cremos na eleição como um ato da soberania de Deus. A nossa vida aqui passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, mas se cremos na eleição de Deus, na eleição como um ato da soberania de Deus, então isso fortalece a nossa fé e nos faz caminhar, como fez com os primeiros cristãos. Eles foram perseguidos, eles foram mortos, mas continuaram firmes, porque criam nessa eleição de Deus. Segundo, crer na eleição como um ato da soberania de Deus tira o foco de nós mesmos e o direciona para a pessoa de Deus. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Não fostes vós que me escolheste. A escolha não foi nossa. A escolha não foi dos discípulos. A escolha nunca será nossa. A escolha é sempre dele, é sempre do Senhor. Terceiro, crer na eleição como um ato da soberania de Deus nos convence de nossa total dependência dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando olhamos lá para o Antigo Testamento, também os homens nada podiam fazer sem a intervenção de Deus, sem a manifestação do poder de Deus. Como Moisés poderia atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto? Como Moisés poderia ter tirado o povo do Egito? A não ser pela manifestação do poder de Deus. Por isso Moisés não dependia dele, da sua força, nem mesmo da eloquência da sua fala, porque ele mesmo disse que nem sabia falar. Então, para que, na verdade, o poder de Deus se manifestasse, para que o poder de Deus e toda a honra fosse mesmo de Deus. Quarto, crer na eleição como um ato da soberania de Deus exalta e glorifica a Deus. Quando pensamos nessa eleição como um ato da soberania de Deus, só pode redundar em glória, em exaltação a Deus, porque claramente nós estamos dizendo com a nossa vida, com o que pensamos, com o que falamos, que Deus é digno de ser exaltado, que toda a glória é dele, que eu e você não fizemos absolutamente nada. Ele fez tudo. Deus é o Deus que faz todas as coisas, possíveis e impossíveis. Quinto,
Crer na eleição como um ato da soberania de Deus tira de nós a tensão das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque de novo nossa atenção é voltada para Deus. Somos de novo chamados a olhar para cima, a olhar para Deus, a tirar a nossa visão dos acontecimentos ordinários da vida e olharmos para Deus e pensarmos nos acontecimentos extraordinários de Deus na nossa vida. Queridos, creia nisso. O Espírito de Deus pode mesmo fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Ele já fez isso muitas vezes e todas essas vezes estão registradas nas Escrituras. É preciso apenas olhar, observar, sem o óculos por meio do qual a gente pode enxergar que somos nós que fazemos todas as coisas, somos nós que escolhemos, somos nós que com o nosso poder fizemos alguma coisa. Não, a glória é toda de Deus. Crer na eleição de Deus, então, tira de nós essa tensão das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu sei que você e muitas pessoas estão vivendo nesse momento um momento de muita tensão. Então, querido irmão, você que está assistindo, olhe para Deus, pense na eleição como um ato da soberania de Deus. Deus escolhe, Deus elege e dele ninguém pode tirar. Não é possível tirar dele aqueles a quem ele escolheu na eternidade antes da fundação do mundo. E sexto, crer na eleição como um ato da soberania de Deus nos ajuda a repensar nossos julgamentos. Só saberemos mesmo no final de tudo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia, a sua bondade para salvar os pecadores. Portanto, quando olhamos as pessoas, a gente pode dizer esse é, aquele não é, aquele outro é, aquele vai para o céu, aquele não vai para o céu, mas isso não compete a nós. Por quê? Provavelmente quem olhasse para o apóstolo Paulo antes da sua conversão, poderia dizer esse homem vai para o inferno, por tudo o que ele fazia. E os próprios cristãos ficaram amedrontados quando, de repente, Paulo aparece agora convertido e anunciando o mesmo evangelho que os salvou. Imagine isso na cabeça deles. Então, queridos, quando nós cremos na eleição como um ato da soberania de Deus, isso nos ajuda a repensar nossos julgamentos. Então eu e você não temos o direito de julgar absolutamente ninguém. Eu e você não podemos dizer quem é e quem não é, embora apareçam alguns frutos na vida das pessoas. É possível que os fariseus tivessem frutos, que os escribas tivessem frutos, mas é tão interessante, que mesmo parecendo tão piedosos, eles foram duramente recriminados por Jesus. E gente que parecia ser necessitada mesmo do juízo de Deus, do julgamento de Deus, foram alcançadas com o perdão de Deus. São tantos: Zaqueu, Maria Madalena, a mulher adúltera, são tantas pessoas, e também Pedro, João, todos eles. E eu e você não fomos achados sem pecado, não, nós fomos encontrados pecadores. Deus encerrou todos na desobediência para que Ele pudesse nos livrar. Querido, gostaria que essa palavra, tudo isso pudesse ficar no seu coração, isso pudesse de alguma maneira dar a você
a sabedoria para enxergar as coisas de maneira diferente, para olhar para a sua família, para olhar para os seus filhos, para a sua esposa de maneira diferente, para olhar para os seus amigos de maneira diferente. A eleição foi feita na eternidade, por isso devemos pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, porque eu e você não sabemos quem Deus escolheu, quem Deus elegeu. Por isso eu e você não podemos nos cansar de apresentar as boas novas de Deus, porque Deus é que convence pelo Espírito Santo os homens do pecado, da justiça e do juízo. É possível que algumas vezes nós queremos forçar as coisas, mas não. Quem faz isso é o próprio Espírito de Deus. Querido, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra de Deus possa ter ajudado você a repensar sua fé, seu cristianismo, sua vida, que essa palavra possa fazer você olhar lá para Isaac, Abraão e Isaac, e imaginar como foi que Deus fez conosco, como foi que Deus fez comigo e com você, na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus te abençoe, paz a todos vocês, queridos. Eu queria encerrar esse momento de culto a Deus, esse momento tão precioso que passamos juntos na presença de Deus. Queria encerrar orando por você, por sua família. Então, pega na mão de quem está pertinho de você, sua esposa, seus filhos, e eu gostaria de encerrar esse tempo orando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de ler a Tua Palavra, de meditar nela, esse tempo de culto, que sempre faz tanto bem à nossa alma, Senhor, e nos faz olhar para a Tua Palavra, para encontrar nela, Senhor, a revelação do Senhor. Quem é o Senhor? Assim eu quero bendizer o Senhor, glorificar o Teu nome por tudo isso, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Nós somos resultados da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. Eu louvo o Teu nome, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor tem sustentado. Obrigado, de coração, Senhor. E quero pedir, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, a vida de cada família, Senhor, de todas as pessoas que estão assistindo, participando desse momento, que o Senhor manifeste a Tua graça, a Tua bondade, cuidando de cada um, protegendo a vida de cada um, a família de cada um. Ó Senhor, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Guarda os Teus filhos, Senhor, para Ti mesmo, para o Teu louvor e para a Tua glória. Guarda as nossas vidas, Senhor, nesse tempo de tanta ansiedade, de tanta tensão, Senhor. Guarda nosso coração, livra-nos do mal, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor estenda a Sua mão sobre nós, abençoando cada um de nós, Senhor, e Te damos graças por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas até aqui. Como o Senhor é bom, ó Senhor. Assim, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.